Belo Vale em festa com a reabertura da Igreja Matriz, os preparativos da seleção brasileira para a final da Copa América e ainda uma cidade francesa que quer tornar os sons do campo patrimônio nacional após enfrentar processos pelo barulho. Conheça esse caso agora no Horizonte Notícia. Após ficar fechada por 10 anos para reformas, a matriz de Belo Vale, na região central de Minas, foi reaberta à comunidade. A repórter Vanessa Nício foi até lá e mostra pra gente um pouco da história desse pedacinho do século XVIII. Por uma década, as portas da igreja de São Gonçalo, em Belo Vale, ficaram assim, fechadas. A estrutura da matriz, símbolo da cidade, estava condenada. O teto mesmo, que hoje a gente pode ver, ele estava caindo. Ele estava amarrado com arame. Isso, significava um grande risco para a população, para os fiéis. Então, por isso e por outros também, ela precisou ser interditada. Há pouco mais de um ano veio o presente. Após se tornar patrimônio municipal, a igreja de mais de 200 anos ganhou uma reforma. Todo o prédio foi recuperado. A fundação, a base, as paredes, o telhado, o forro, a parte elétrica, sistema contra incêndio também aconteceu, foi feito. O prédio em si foi todo recuperado. O coro da igreja precisou de ganhar uma nova sustentação. Trabalho que só foi possível graças à ajuda de pessoas como Dona Raimunda. Ela foi batizada, crismada e se casou nesta igreja. Aos 78 anos, guarda com carinho muitas recordações da igreja que é o xodó da aposentada. É muitas lembranças. Deus de criança. Vinha à missa com meus pais, pequenininha. A igreja de São Gonçalo foi fundada em 1764 por 2 portugueses. E no início, as paredes eram assim, todas feitas de pedra. Com o passar do tempo, algumas características foram se perdendo. Outras foram preservadas, como os altares entalhados em madeira e revestidos com folhas de ouro, bem típicos do período barroco do século XVIII. Eles ainda não passaram por reforma, mas a ideia é que em breve também ganhem uma vida nova. No que depender de Maria Gertrudes, o trabalho não cessará enquanto a igreja não estiver 100% restaurada. A gente está arregaçando as mangas mesmo para ajudar, para que essa igreja matriz volte a ser como era antes, porque nós merecemos. Todos os belovalenses merecem essa reconstrução, né? Essa memória. O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres realiza nesse fim de semana um retiro voltado para a reflexão sobre a vocação. O encontro será conduzido pelas irmãs da comunidade Fraternidade e Caminho. A programação começa às 7 da manhã desse sábado e segue com palestras, encenações teatrais e missa até às 3 horas da tarde do domingo. O retiro é aberto ao público a partir de 14 anos de idade. As inscrições são pelo telefone 3422-6615. Não há dúvidas de que os idosos estão cada vez mais conectados. Computadores e smartphones fazem parte da rotina de muitos deles. É por isso que a chamada inclusão digital ganha adeptos da terceira idade, até mesmo para conhecer melhor algumas dessas ferramentas, como as redes sociais. Foi a época que as mãos marcadas pela experiência de uma vida só se arriscavam em partidas de xadrez, tricô ou crochê. Os tempos mudaram e os dedinhos da terceira idade estão ativos na tela do celular e nos teclados dos computadores. Isso é o que mostra uma pesquisa feita pela CDL-BH em 2018. Segundo o levantamento, as novas tecnologias também são uma janela para o mundo para as pessoas mais velhas. 80% dos idosos já possuem computadores em casa e 90% não vive mais sem o smartphone. A dona Luísa que o diga, ela usa a internet para tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Principalmente sobre negócio de planta. Ontem mesmo eu estava pesquisando mudar a orquídea,
que eu vi uma matéria que depois que a orquídea começa a soltar os bulbos para fora do vaso, a gente tem que mudar ela. Então tem uma técnica lá, você tem que, aquele lugarzinho que corta, tem que pôr uma solução, ou pôr cravo e canela na água para não deixar da bactéria. Então tem toda uma técnica para mudar a orquídea. E a técnica informática definitivamente não está sozinha. A dona Ivani ficou sem sinal de internet e já estava desesperada. É difícil. A minha não quer pegar aqui agora, eu estou preocupada. Eles estão cada vez mais buscando, eles veem que é uma forma, por exemplo, que antigamente não existia, de falar, por exemplo, com um parente que está lá longe, né? Então é uma forma muito mais dinâmica. A partir do momento que eles estão vendo um retorno real, eles começam a sentir vontade de acessar cada vez mais. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não cair em armadilhas virtuais. Se receber um e-mail que é de um banco, alguma coisa, procura um canal seguro do banco, liga ou verifica o endereço do destinatário, se não é, por exemplo, um endereço estranho, que não tem nada a ver com aquele banco, né, para não clicar em nenhum espacinho. Mas não tenha medo de perguntar, que sempre tem alguém que já viu aquilo ou já recebeu aquilo que vai auxiliar. É impossível hoje você viver sem acessar as redes sociais. Facilita muito, muito, muito. Não, porque eu quero conversar com as pessoas, puxo na internet, puxo no WhatsApp e pronto. E então vamos falar de Copa América. André Cristino chegando para contar para a gente mais sobre essa decisão Brasil e Peru. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Uma grande decisão, afinal, finalmente chegou a final da Copa América. O Brasil vai enfrentar o Peru no domingo e a seleção fez um treino preparativo. Vamos acompanhar. O Everton Cebolinha, que é a esperança aí de fazer alguma coisa boa para o Brasil, foi quem deu a entrevista nesse último treino. Vamos acompanhar. A seleção de Tite, que enfrenta no domingo o Peru atrás do 9º título da Copa América, treinou com algumas mudanças. Em fase de transição para o campo, o volante Fernandinho participou do treino com o grupo. Já o goleiro Alisson não desceu para o gramado e Felipe Luiz fez um trabalho individualizado na academia. Em entrevista coletiva, o atacante Everton resumiu o clima da equipe. O importante é o título, né? Então independente de quem fizer gol, que seja até o Alisson, até o goleiro, acho que não importa muito, o que importa é mesmo o resultado e o placar final, que se Deus quiser a gente possa sagrar campeão. O Peru chegou à decisão após superar o Chile, atual campeão da Copa América, por 3-0. O adversário da seleção levantou a taça da competição 2 vezes. Já o Brasil tem 8 títulos. Vai ser uma guerra mesmo, um jogo nos mínimos detalhes e a gente vai ter que estar bem concentrado e bem preparado para isso. Pois é. O que você espera desse jogo aí, André? Eu acho que vai ser um jogo fácil para o Brasil. O Brasil, vale lembrar, chegou com moral, tirou a Argentina na semifinal aqui no Mineirão, venceu por 2-0. Mas o Peru chega com deu uma melhorada nos últimos jogos. O Peru era do grupo do Brasil, se classificou em terceiro depois de tomar uma goleada de 5-0 para o Brasil. Mas eliminou o Uruguai, que era um dos favoritos na competição nas quartas de final. E na semifinal fez 3-0 para cima do Chile. Se a gente for olhar números gerais, o Brasil tem uma vantagem muito boa. São 44 confrontos entre as duas equipes, 31 vitórias do Brasil, 9 empates e apenas 4 derrotas. Seguindo esse retrospecto, o Brasil, acredito que sim, vai levantar essa taça. E no sábado tem o jogo, esse jogo do Brasil, só para a gente passar o serviço completo, vai ser no domingo, às 5 horas da tarde, no Maracanã. E no sábado, na Arena Corinthians, às 4 horas da tarde, tem a disputa do terceiro lugar. A Argentina vai enfrentar o Chile, quem vencer fica em terceiro lugar, o Brasil deve ser o primeiro e o Peru o segundo colocado. No domingo também, um pouco mais cedo do que o jogo do Brasil, ao meio-dia, tem a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Estados Unidos e Holanda vão se enfrentar lá em Nyon, um jogo muito bacana de acompanhar. Os Estados Unidos são os atuais campeões mundiais e a Holanda é a atual campeã europeia. Então, um jogo que promete aí muitas emoções também, muita qualidade. E falando um pouquinho do nosso futebol local, amanhã tem jogo treino, um novo jogo treino. Atlético e América se enfrentam às 10 horas da manhã na Cidade do Galo. O América tem sido um leão de treinos, venceu todos os que fez. E o Atlético quer treinar os reforços, aí ver como que o time vai encaixar com as peças que chegaram. Tá certo, André. Vamos voltar lá para a França um pouquinho, André. Queria saber se você gosta de roça, aqueles barulhinhos típicos da roça. Eu gosto, para descansar é uma maravilha. Pois é, viu? Mas tem gente que não concorda não, viu? Olha, o prefeito de uma cidadezinha do interior da França quer tornar esses sons típicos do campo
patrimônio do país, porque está tendo muito problema por lá, né, André? Pois é, nessas cidades menores e em qualquer lugar do mundo atrai quem deseja fugir de lugares como grandes centros, né? Mas lá na França, o movimento de quem vai para o campo tem levado a estresse aos moradores já habituados àquela rotina. A situação muitas vezes precisa ser resolvida na justiça. O problema veio à tona após o prefeito da pequena cidade de Gajac, no sudeste do país, pedir proteção patrimonial, já que alguns forasteiros incomodados com os sons estão processando moradores mais antigos. Bruno Dionis afirma que é uma humilhação que as pessoas da área rural tenham de responder por acusações de quem deveria respeitar as tradições do campo. Afinal, quando eles vão às grandes cidades, não pedem que os sinais de trânsito e os carros sejam removidos. Em um dos casos mais polêmicos, uma mulher foi processada porque o galo dela seria muito barulhento. O prefeito reforça que o galo, acima de tudo, é um símbolo da França. Outra polêmica é a de silenciar os sinos das igrejas, o que Bruno diz estar fora de questão. Para o prefeito, quem vem de fora tem de aproveitar o campo, com galos cantando, sinos dobrando, burros relinchando, cães latindo e vacas mugindo. Por isso, pediu oficialmente que esses sons sejam declarados patrimônio nacional. E vem recebendo mensagens de apoio de todos os cantos da França. O número de reclamações, contudo, não para de crescer. Em 2016, um casal do sudoeste francês precisou aterrar um laguinho porque os sapos coachavam muito alto. No verão passado, autoridades de uma cidade do leste teriam recebido pedidos para calar as cigarras. Pelo jeito, a insatisfação faz parte da natureza, mas da humana, né? Parece brincadeira, né, gente? Bom, vamos continuar na França para falar da nova coleção da Dior, inspirada em temas da Grécia Antiga. As peças fazem referência a diversas figuras arquitetônicas para destacar a força e a graça das mulheres. O artista americano Bernard Rudovsky fez em 1940 uma pergunta que parece simples. A roupa é moderna? Com essa questão em mente, a diretora artística da Dior se inspirou em temas da Grécia Antiga para a coleção Outono e Inverno 2019, apresentada na Paris Fashion Week. Para isso, a estilista resgatou uma figura feminina usada em pilares arquitetônicos durante a antiguidade na nação do Mediterrâneo. A diretora artística da Dior, Maria Grazia Chiuri, transformou a peplo, uma túnica grega feminina sem mangas, em vestido de noite brilhantes, assimétricos ou combinados com camisas de rede. Também se apropriou da sandália espartana, recriando a peça com materiais elásticos. Ela parece ir na contramão dos saltos altos, apostando na fina sola dos calçados. Chiuri está à frente da direção artística da linha feminina da Dior desde 2016 e recebeu nesta segunda-feira a Ordem da Legião de Honra, a mais importante distinção francesa. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.